Um asteroide de 70 metros de largura chamado Matilda estava se aproximando da Terra, então todos os governos do mundo enviaram uma espaçonave para tentar destruí-lo. Infelizmente, a espaçonave explode assim que entra no campo de asteroides, o que significa que a humanidade estava condenada. Em 3 semanas, o asteroide atingirá a Terra e toda a vida acabará. O casal Dodge e Linda escutam a notícia no rádio do carro. No entanto, o Dodge não reage. Ele apenas menciona que perderam a saída. A Linda não aguenta mais a atitude dele e o abandona para sempre. Depois disso, pessoas em todo o planeta começam a fazer planos para o fim do mundo, especialmente passando por suas listas de desejos. Sinais aparecem nas ruas oferecendo serviços como encontros perversos, buscando amigos para poder passar o fim juntos. E mercenários até se oferecem para matar quem não for forte o suficiente para aguentar até o último dia. No entanto, Dodge não tem nada na vida, então ele continua com sua rotina entediante. Faltando 21 dias, Dodge ainda vai à academia, que estava quase vazia. Na televisão, ele assiste a uma atualização de notícias, informando que todos os serviços de celular estão fora do ar e que em breve a água e a energia também estarão. Então, Dodge dirige para o trabalho e tem que lidar com um trânsito pior do que o normal, porque todos estão tentando fugir da cidade para ir para algum lugar agradável. No escritório, o Dodge percebe que apenas alguns funcionários vieram hoje. Ele continua atendendo ligações de clientes que querem saber se há seguro para catástrofes mundiais e participa de reuniões que anunciam que há promoções disponíveis para todos por conta das pessoas que não estão mais vindo trabalhar. No entanto, ninguém do grupo pequeno aceita a oferta. Quando Dodge volta para casa, ele verifica sua caixa de correio, mas estava vazia como de costume. Ele também nota sua vizinha Penny saindo correndo do seu apartamento depois de terminar com o namorado Owen, que estava gritando com ela. Então Dodge entra no seu apartamento e encontra sua faxineira semanal, Elsa. Dodge tenta dizer a ela que não é necessário mais que ela venha por conta da situação atual, mas Elsa fica chateada porque pensa que ele estava demitindo ela. Então ele volta atrás e ela se despede, prometendo voltar na próxima semana. Depois o Dodge bebe xarope para tosse e assiste a televisão, descobrindo que o último voo decolou e agora as companhias aéreas não estão mais funcionando. Pessoas com aviões particulares podem voar se quiser, mas os especialistas não recomendam por conta dos riscos. Antes de ir para a cama, Dodge encontra uma aranha no banheiro e se prepara para matá-la, mas no final decide deixá-la viver. Naquela noite, a aranha caminha por todo o seu rosto. Na manhã seguinte, Dodge acorda com várias picadas de aranha no rosto. Quando ele chega ao trabalho, o corpo de um colega de trabalho que acabou de se suicidar caiu sobre o seu carro, deixando-o bem abalado. Uma semana se passa e com apenas 14 dias restantes, Dodge vai a uma festa de fim do mundo oferecida por sua amiga Diane. Ela tem um filho adolescente que insulta os pais antes de sair, e eles apenas o insultam de volta, sem mais se importar. Seu marido finalmente tira seus cigarros exclusivos e promete compartilhar um com o Dodge, enquanto Diane comenta que não estava surpresa que Linda o tenha deixado, porque ela nunca foi feliz com ele. Isso deixa o Dodge em choque, pois ele sinceramente nunca percebeu. Diane insiste em arranjar um encontro pro Dodge, porque ele não deveria morrer sozinho. Quando Dodge recusa, o marido da Diane aponta que ele não vai morrer sozinho, porque o mundo inteiro estará morrendo junto. Quando a festa começa de verdade, a Diane ainda apresenta o Dodge a Karen, que colocou todas as roupas chiques que raramente usava. Ela tenta conversar com ele, mas é muito estranho, e o Dodge não sabe o que dizer. Durante o jantar, as pessoas compartilham seus planos para os seus últimos dias, como visitar a família ou preencher a lista de desejos. Karen diz que quer passá-los com alguém especial, enquanto faz olhares insinuantes pro Dodge. Depois que o jantar termina, a festa realmente começa, e fica tão louca que as pessoas até permitem que as crianças bebam. Karen dança enquanto continua flertando com o Dodge, que tenta ao máximo ignorá-la. Um amigo diz ao Dodge que por conta do fim iminente, as mulheres não têm padrões e que todo homem tem uma chance, não importa o quão feio seja. Ele revela que foi íntimo de várias mulheres na semana passada e pede ao Dodge para fazer dupla com ele para se envolver com a Karen, mas o Dodge se recusa. Logo surgem os fogos de artifício e drogas ilegais, e o Dodge não aguenta mais, então ele se esconde no banheiro. Quando Diane vai verificar se ele estava bem, ela o choca tentando beijá-lo. O Dodge imediatamente a rejeita e a lembra que ela é casada, mas a Diana explica que ninguém se importa mais com isso. Cansado, o Dodge decide ir para casa mais cedo e pensa sobre a sua antiga vida enquanto olha para uma foto da sua namorada do ensino médio, Olivia. Ele começa a tocar gaita, mas para quando escuta uma mulher chorando na escada de incêndio. O Dodge vai verificar e descobre que é a Penny, que imediatamente o abraça enquanto chora muito. Ela perdeu o último voo para o Reino Unido e agora não poderá estar com a sua família durante o fim.
Sentindo-se mal, o Dodge a convida para entrar e compartilha o seu xarope para tosse, que foi misturado com vodka. Em troca, a Penny oferece um pouco de maconha, que ele recusa. Penny explica que fumar é a única coisa que ajuda tanto a dormir quanto a acordar, porque ela sofre de hipersônia, o que significa que ela pode dormir por conta de qualquer coisa, até mesmo pelo apocalipse. Então a dupla assiste a TV juntos e adormece no sofá. No dia seguinte, a Penny continua dormindo. Não importa o quão alto esteja o volume da televisão, ou se a Elsa estava passando o aspirador bem ao lado dela. Dodge belisca o nariz dela e nada acontece. Então, ele toca a gaita. Isso finalmente a acorda e ela anuncia que finalmente estava pronta para voltar ao seu apartamento. Eles descem as escadas e a Penny traz para o Dodge uma pilha de correspondências, explicando que o carteiro sempre mandava as coisas do Dodge para a caixa de correios dela por engano. Isso vinha acontecendo há anos e ela estava guardando tudo, mas nunca o viu por perto para entregar. A única pessoa que ela conhecia era Linda, que a Penny achava ser colega de quarto do Dodge porque sempre a via muito feliz com um namorado. O Dodge fica chocado ao perceber que a Linda estava traindo ele. Então, ele volta ao apartamento e, furioso, destrói todos os pertences da Linda, sentindo-se um completo idiota. Em seguida, ele compra uma garrafa de líquido azul e vai para o parque, onde ele vê um casal de adolescentes se beijando e grita para assustá-los antes de beber até desmaiar. O seu plano de suicídio falha e ele acorda perfeitamente saudável na manhã seguinte, apenas para encontrar um cachorro abandonado, amarrado, e tinha uma nota que dizia desculpa. Faltando apenas 12 dias, o Dodge leva o cachorro e começa o caminho de casa. Enquanto caminham pela cidade, ele percebe que as pessoas finalmente se tornaram violentas, o que significa que há brigas, incêndios e saques em todos os lugares. Mais tarde, no seu apartamento, o Dodge alimenta o cachorro e assiste as notícias, descobrindo que estão ocorrendo tumultos em muitas áreas. Ele também começa a examinar as suas correspondências antigas e fica chocado ao encontrar uma carta da Olivia de meses atrás. Ela explicava que nunca parou de pensar nele e queria saber como ele estava, mas também dizia para ele não procurá-la porque era tarde demais para eles. A sua última frase dizia que ele foi o amor da vida dela. De repente, um tijolo quebra sua janela e os alarmes do prédio disparam enquanto os tumultos se aproximam. Já tem pessoas violentas no corredor, então Dodge pega o cachorro, a gaita e a carta antes de sair pela escada de incêndio. Ele vai ao apartamento da Penny e encontra o Owen, que presume que a Penny estava o traindo com o Dodge e soca a parede, quebrando a mão. O Dodge o ignora e vai acordar a Penny, apenas pro Owen começar imediatamente a discutir com ela. Quando o Dodge finalmente menciona os tumultos, a Penny para pegar o máximo possível de discos da sua coleção. Então o trio sai correndo do prédio e Penny se oferece para dirigir, mas ela esqueceu onde deixou o carro. Nesse momento, algumas pessoas começam a atirar, então Owen usa a Penny como escudo para se proteger. Quando finalmente encontra o carro, a Penny tem dificuldades em sair porque não é muito boa em estacionar de ré. O Owen sai do carro para poder guiá-la, mas continua insultando-a, deixando claro por que ela terminou com ele. Cansado de lidar com as brigas do casal, o Dodge diz a Penny que conhece alguém com um avião e que apresentará essa pessoa se ela o tirar dali. Motivada, a Penny finalmente perde a paciência. Ele diz que ela arruinou a sua vida porque ele não recebeu a carta da Olivia a tempo, e quem saberia onde ela poderia estar agora. Sentindo-se incrivelmente culpada, a Penny promete reunir o Dodge com seu amor perdido. Então a Penny começa a pedir carona a um homem chamado Glenn que concorda em levá-los. Enquanto viajam juntos, a Penny pede pro Glenn contar a sua história de vida, e ele começa pela infância do seu pai. O Dodge odeia cada segundo, especialmente quando o Glenn confessa que o médico lhe disse que ele tinha apenas 6 semanas de vida, logo antes do anúncio do fim do mundo. O Glenn perdeu seu amor há alguns anos e depois de saber sobre o fim, começou a considerar o suicídio, mas isso não levaria ao céu. Seu tom deixa o Dodge muito desconfiado, especialmente quando ele vê equipamentos de escavação na parte de trás do caminhão. Eventualmente o Glenn para o caminhão e diz que vai se aliviar, convidando o Dodge para ir junto. Ficando mais desconfiado, o Dodge recusa, e assim que o Glenn se afasta, ele diz a Penny que podem estar viajando com um psicopata. A Penny não leva a sério e sai do caminhão para passear com seu cachorro, que também estava precisando fazer xixi. Então o Glenn volta e pede para Dodge tirar a máscara, dizendo que o rosto impassível do Dodge prova que ele é um assassino. O Dodge nega tal teoria, e o Glenn se desculpa pelo mal-entendido, explicando que contratou um mercenário para acabar com as coisas para ele. Enquanto ri, o Glenn de repente é baleado, e o Dodge vê o mercenário indo embora de carro.
Depois disso, o Dodge e Penny enterram o corpo do Glenn com o próprio equipamento dele e saem no caminhão. Eventualmente, eles encontram um restaurante chamado Frennes à beira da estrada e decidem parar para tomar uma bebida. O garçom os recebe com abraços e confessa que todos os funcionários têm fumado, então agora estão inventando todos os tipos de receitas malucas. Penny e Dodge optam pelos clássicos, pedindo um pouco de comida para o cachorro também. E Penny até entra na fila da conga. Enquanto comem, compartilham mais sobre as suas antigas vidas, mas são interrompidos por uma surpresa. A Penny disse aos garçons que é o aniversário do Dodge, então eles trazem um pequeno bolo e uma canção. De repente, uma garçonete beija os dois, e logo a festa começa a ficar ousada, então a dupla pega o cachorro e saem dali. Eles percebem uma certa tensão entre eles e acabam indo para essa sapecagem. Mais tarde, o Dodge se sente culpado por conta da diferença de idade, o que faz ele se sentir que se aproveitou dela, mas a Penny o lembra de que ela é uma adulta e que ela fez uma escolha. De repente, eles escutam sirenes e ficam chocados a ver que um policial estava vindo atrás deles para tentar pará-los. A Penny quer continuar dirigindo porque a lei não importa mais, mas o Dodge não quer problemas e a força a parar. Como ela estava fumando, Dodge pega o cigarro dela e esconde na boca, apenas para acidentalmente inalar um pouco da fumaça. O policial se aproxima e lista todas as coisas que eles estão fazendo errado, mas a Penny aponta que é muito inútil tudo isso. No entanto, o policial não se importa e os prende mesmo assim. Na cadeia, a dupla encontra um cara que foi preso por perturbar a paz com a sua placa. O fim está aqui. A Penny tem um colapso porque estava falhando na sua promessa. Então o Dodge a abraça através das grades e explica que ela não arruinou a sua vida, porque ele fez isso há muito tempo. Quando o cigarro começa a fazer efeito, o Dodge admite que não tem família. A sua mãe morreu de uma doença terrível e o seu pai os abandonou. Então ele toca a gaita até que adormecem. Na manhã seguinte, o novo policial chega para assumir o seu turno e imediatamente liberta todos. Infelizmente, ele não pode devolver o carro porque foi apreendido, mas oferece uma carona. A Penny se lembra de um ex-namorado que mora nas proximidades, então o policial os leva até lá. Dodge imediatamente fica com ciúmes quando conhece Speck, um ex-militar com um corpo atlético e o seu próprio abrigo antibombas lotado de outros amigos militares. Ele ainda estava obviamente apaixonado pela Penny. Ele oferece um telefone via satélite para que ela finalmente possa ligar para sua família. Ela chora quando finalmente escuta a voz do seu pai e da sua mãe e o seu irmão, e até consegue escutar a sua sobrinha bebê pela primeira vez. Enquanto a Penny estava ocupada, o Speck diz ao Dodge que apenas ela tem permissão para ficar no abrigo, não ele. Depois, Penny pede a Speck que lhe empreste um carro, recusando-se a ficar. Speck concorda, mas pede a Penny que devolva o carro depois de cumprir a sua promessa ao Dodge. A dupla continua e se aproxima durante a viagem, e eventualmente chegam à casa de infância da Olivia, mas ninguém atende a porta. A Penny quebra a janela para abrir a porta e eles encontram muita comida na geladeira, então concordam em passar a noite lá. Dodge encontra um toca-discos e a Penny começa a escutar seus discos antigos enquanto cozinha. Quando Dodge acorda de um cochilo, ele janta com a Penny e o cachorro, e a Penny conta mais sobre a sua família, incluindo o amor pelos discos que herdou do seu pai. Em seguida, a Penny verifica uma gaveta e encontra uma carta da Olivia para os pais, que inclui um endereço de retorno. O Dodge fica animado e eles concordam em ir para lá no dia seguinte. Naquela noite, Dodge descobre que Olivia escreveu o nome dele na cama de infância dela, e a Penny sorri ao ver fotos antigas do Dodge em um anuário escolar. Na manhã seguinte, eles vão até o endereço do envelope e Dodge pede a Penny para esperar no carro. Ele vai até a casa, mas volta alguns segundos depois e dirige embora. Penny fica confusa, pois o Dodge explica que não bateu na porta, ele apenas deixou uma carta. Uma discussão começa quando a Penny exige saber o que mudou, o que faz com que o Dodge quase bata em uma fila de pessoas. Ele sai do carro e segue a fila até a praia, onde as pessoas estão sendo batizadas. Achando a cena bastante doce, Dodge e Penny se beijam e se juntam às pessoas na praia, passando o dia em um lindo piquenique e fazendo amizade com todos. O cachorro brinca com os locais também. O Dodge tenta ensinar a Penny a tocar harmônica e ela descobre que foi um presente do seu pai. Então a dupla continua viajando e chega a uma casa no campo. O homem com o avião é o Frank, que acontece de ser o pai do Dodge. A Penny dá a eles privacidade, e Frank tenta se desculpar com o Dodge, que explica que não importa mais, já que o fim estava próximo. No entanto, Frank ainda tenta ser gentil, e os três passam um jantar adorável juntos, até o ponto em que pai e filho tocam harmônica juntos. Quando a Penny adormece, o Dodge a carrega até o avião e diz a ela que ela é o amor da sua vida, antes do Frank voar para o Reino Unido.
Depois disso, o Dodge volta para casa com o cachorro e encontra uma nota da Karen e Elsa limpando seu apartamento. Ele finalmente perde a paciência e diz a ela para passar os últimos dias com a sua família. Elsa fica magoada porque considera o Dodge como um amigo para sair junto. Então, o Dodge se arrepende e diz a ela para voltar na próxima semana como de costume, embora não haverá uma próxima semana. Algum tempo depois, o Dodge assiste a uma transmissão de televisão, durante a qual o âncora anuncia que os cálculos estavam errados e o asteroide chegará em 16 horas. O âncora também oferece um discurso de despedida muito emocionante, e o sinal finalmente cai. Sentindo-se triste, o Dodge vai até o apartamento da Penny e começa a escutar os discos dela, lembrando-se de tudo que ela lhe ensinou sobre eles. Ele se deita no chão e espera pelo fim, escutando uma música até a energia acabar. De repente o cachorro começa a latir e Dodge fica surpreso ao descobrir que a Penny voltou. Ela admite que acordou durante o voo e fez o Frank voltar. Após um abraço, eles se deitam juntos na cama e confessam seus sentimentos um pelo outro. Para manter a Penny acordada e distraída das explosões acontecendo por perto, o Dodge continua conversando com ela e fazendo perguntas sobre a sua vida antiga. O casal se olha nos olhos enquanto o asteroide atinge a Terra, terminando tudo. Então, tudo é finalizado.